Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai. Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo, isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos, eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela, ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que aí eu faço o que eu posso. Diz, gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção? Eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela, e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível. Interessante isso, porque essa perspectiva de encarnar de modo direto a ideia de uma vida pequena, além de curta, ela é muito forte. Nós temos momentos muito grandes na história, né, desta nação de Portugal. Para nós que nascemos no Brasil e mais ainda para mim, que tenho mais idade, Portugal é uma referência na literatura, na cultura, na história. Eu estudei muito quando criança e depois na educação básica, o conjunto da vida, as histórias. Quando eu caminho, a primeira vez que eu venho, eu e Cláudia até aqui, o Porto, mas Portugal não é. Todo lugar que a gente hoje caminhava, assim que chegamos, tem uma referência. Quando eu encontro a ideia do infante Dom Henrique, isso faz parte também da minha trajetória. Quando eu encontro algumas menções à literatura, mulheres e homens que viveram nesse lugar, né, que a gente tem acesso no dia a dia, em tudo isso eu sempre me lembro, né, que esta é uma nação que tem uma marca, por exemplo, religiosa muito forte. Haja vista que na próxima semana uma parte, né, do país se desloca, né, para a região de Fátima em função da sua crença, da sua perspectiva. Portanto, nós não podemos secundarizar, né, o mundo da religião. E vez ou outra, quando eu encontro uma pessoa muito religiosa, mas que vive dizendo isso que eu estou dizendo agora, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa,
Especialmente se essa pessoa tem a mesma origem que eu, que é a formação cristã. Eu digo, você prestou atenção em algumas coisas de Jesus que a gente não pode esquecer? E atenção, tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma escolha tua. Aliás, tanto faz se essa religião é cristã ou não, essa é uma escolha tua. Eu estou usando o cristianismo como referência porque é a minha matriz, né, de referência também. E eu costumo dizer para pessoas muito acomodadas, aquela que dizem muito, eu faço o que eu posso, ou aquelas que enfraquecem a ação, lembrando uma coisa, há uma passagem dentro do Evangelho, né, narrado pelos cristãos, que eu acho magnífica, que é quando Jesus, ao ser informado que seu amigo Lázaro houvera falecido, as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus para ver se ele algo faz. E na crença cristã, Jesus vai e faz com que Lázaro volte à vida. Portanto, que ele vença, né, exatamente o fim da vida. E uma das ideias mais marcantes que aparece em duas das narrativas do Evangelho em relação a esse ponto, são aquelas que dizem que Jesus, ao se aproximar do túmulo em que Lázaro estava colocado, diz, levanta-te e anda. Eu digo, olha, essa é uma das mensagens mais fortes que eu acho que a gente pode absorver do cristianismo, que é, levanta-te e anda. Para gente que diz muito, eu faço o que eu posso, e que tem algum tipo de relação com o mundo cristão, tem que lembrar que Jesus falou, levanta-te e anda. Ele não falou, levanta e senta mais um pouquinho. Levanta e dá uma descansada. Levanta e cochila, que está na hora. A frase é de avocação, de convocação. Levanta-te e anda, isto é, vá. Para a gente não encarnar num dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, quando diz de maneira direta, depois de amanhã, depois de amanhã. Aliás, Fernando Pessoa lembrava, por intermédio de Álvaro de Campos, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Ou seja, eu não quero ter trabalho, eu faço o que eu posso. Nesta hora eu volto a um ponto. No mundo das religiões, há algo a ser pensado. Insisto numa noção. Você e eu temos religião ou não por escolha. Não é uma questão do Estado, isto é, do poder público. Ela não é uma questão que um governo deva interferir, protegendo ou prejudicando. É o que se chama, de fato, de um Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico é aquele que nem favorece nem impede que as pessoas façam as suas escolhas. Mas as religiões do livro, e Portugal é uma nação em que essas religiões se entrecruzaram, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões que têm um livro como referência, e esse livro tem narrações que se entrecruzam, seja a narrativa dentro do judaísmo, seja a Bíblia dos cristãos, seja, né, o Corão dos islâmicos, essas três grandes religiões falam de uma coisa para você e eu pensarmos. As três dizem que quando a gente se for, e você se vai, e eu também, que quando você se for, ou eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando a gente se for, a divindade vai nos chamar num canto e falar, vem aqui por uma conversa. Senta aqui comigo. E aí? Na tua vida, enquanto vivo estava ou viva estava, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para procurar as respostas só quando não dá mais tempo. E é interessante, porque a ideia de que você pode crer ou não nisso, mas a noção de uma vida que, sendo curta, não seja pequena, ela nos coloca essa tarefa de, naquilo que fizermos, que a gente faça o melhor.
E uma vida pequena é aquela que é medíocre, e a mediocridade é exatamente o abandono da procura do melhor naquilo que se deve fazer. Não o melhor do mundo, o teu melhor. Eu, Cortella, não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu modo de ser o melhor Cortella que eu possa ser. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não tenho o desejo de ser melhor do que você, a menos que seja uma disputa humorada, como acontece num jogo de cartas, num concurso, numa partida de futebol. Isso traz ali a marca da brincadeira, a marca lúdica, mas na vida eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição.